Atentos combatentes que vão prestar o concurso da Polícia Militar da Bahia, né? Se você já é o aluno, né? Se você já é um aluno da minha plataforma, do nosso curso online, PM Bahia Completo Caveira para a sua aprovação, ou se você é alguém que está assistindo essa aula no YouTube, por quê? Porque eu estou fazendo uma aula adicional para a plataforma aí, já que o nosso curso está gravado, né? Está completamente gravado, e tem um bom tempo que eu encerrei a parte de raciocínio lógico que cobra frações. Então, os exercícios de frações que estão lá, teve um aluno que me pediu se tinha como colocar mais exercícios de fração, porcentagem. Estamos aqui atendendo o pedido e, ao mesmo tempo, oportunizando você, que é do YouTube, de conhecer o curso mais caveira para concurso de PM do Brasil, que com certeza é o Preparatório JC, beleza? Vem aqui comigo. Galera, primeiro assunto aqui, frações. Eu vou dar rapidamente um conceitozinho aqui, bem simples, tá, de se aprender. Nós temos o nosso curso nós temos um curso no nosso site chamado Curso Essencial. É um curso que está lá a R$ 49,90, galera. Sério mesmo, tá? Um curso praticamente dado. O que é R$ 49,90 hoje? Não paga nem um open bar, né? Dependendo da festa que você vai. Então, presta bem atenção, filho. Esse curso, a gente tem as bases do português, certo? As bases da matemática. Nós temos redação e ainda temos um pouquinho só de direito, né? Que é o artigo 5º, que é um assunto que é muito cobrado em concurso. Esse curso essencial, a gente vai lá do zero em língua portuguesa, tá? Para te dar uma base forte, explicando quais são as 10 classes de palavras, substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, certo? Advérbio, preposição, conjunção, interjeição. A gente te dá uma base ali de fonologia, tá? De semântica, de ortografia. Para quê? Para você já ter algo, vamos dizer assim, construído, já iniciado, para quando você fazer o curso completo, ter um melhor proveito. Eu sempre indico a galera, gente, aproveitem, adquire o essencial enquanto está esse valor. Daqui a pouco eu vou colocar um curso de base obrigatório, qualquer aluno que entrar no nosso curso passar por ele, e vou subir o valor, que a gente vai colocar mais quantidade de aula. Então aproveita a promoção, adquira o curso, quem não adquiriu ainda, e com certeza é importante. Sabe por quê? Porque lá eu trabalho operaçãozinha com fração, operação com números decimais, operação com números inteiros, eu ensino a tabuada nos dedinhos, a gente dá macete, a gente vai lá na essência, recorda a potência, para você não ficar voando, filho. Para você, quando o professor for resolver uma equação de segundo grau, quando for balancear, fazer alguma coisa, você sabe o que está fazendo, simplificar, e isso tudo te dá velocidade de resolução, que é muito importante na matemática. Na matemática, você não tem que saber só o conteúdo, tem que saber ser rápido, para poder não deixar nenhum, ou vamos colocar assim, outro concorrente passar na sua frente, filho. Que é caveira, para matar a questão em menos de 30 segundos, beleza? Mas vamos lá, vamos revisar aqui, fração não me custa nada. Nós temos soma e subtração de fração. Soma e subtração, a regra é a mesma. Deixa eu escrever aqui, já estou saindo da frente, tá? Porque senão a letra sai meio zoada, meio bagunçada. Soma e subtração de fração. Como que eu faço? Simples, a regra é simples. Se eu tiver aqui, ó, vamos colocar aqui 1/5 mais 2/5, a regra é clara. Denominador igual, a gente só opera numerador, que é a parte de cima. Vai dar 3/5. O problema é quando eles são diferentes. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 1/2 mais, vamos colocar 2/3. Opa, é diferente agora. Agora você tem que igualar com frações equivalentes. A gente ensina isso lá no curso essencial, de maneira bem simples, você não vai ter dificuldade nenhuma. Porque se você agarrar num cálculo desse, porque não lembra, você precisa tirar um MMC, tem que saber tirar um MDC, tem que saber decompor o número em fatores primos. Se você está ouvindo o que eu estou falando e não está entendendo nada, filho, você precisa, tá? Precisa mesmo. Por quê? Lá no seu edital vem escrito assim, ó, o que cai na prova de raciocínio lógico, na prova da PM da Bahia? Na prova da PM Bahia, vai cair frações, certo? Vai cair ali conjuntos, vai cair tudo matérias que são fáceis, só que se você não lembra como tira um MMC, se você não lembra como que, você vai ficar agarrado. Então, filho, inicia do zero, não tenha vergonha, tá? Inclusive, eu quero fazer um desafio para vocês, ó, os 20 primeiros que adquiriu o nosso curso completo, eu vou dar esse módulo aqui de brinde para vocês, tá? Combinado assim, os 20 primeiros. Eu quero ver quem vai
adquirir o curso o mais rápido possível, vou deixar o telefone das minhas unidades, certo? Aqui embaixo, o DDD 27, lembra, se você está assistindo essa aula da Bahia, tem que colocar o DDD 27 para salvar, salva, chama no Zap, porque além de você ganhar, certo, esse curso de R$ 49,90, eu vou pedir um consultor de carreira pública, porque quem é o consultor de carreira pública do Preparatório JC? É a galera que trabalha aqui no atendimento e a maioria já aprovada em concurso público e geralmente é alunos da escola. Então, esses caras que já sabem, já trilharam o caminho, já sabem como que funciona para você estudar, para ter aprovação, eles vão preparar um cronograma de estudo, enviar um linkzinho de como montar para você se organizar de maneira caveira, como eu sempre ensino para os nossos alunos, beleza? Então, vem comigo. Soma e subtração. Quando é diferente, eu tiro o MMC. Nesse caso, multiplico um pelo outro, que é primo. Então, 2 vezes 3 vai ser 6. 6 é o menor múltiplo dos dois. 6 dividido por 2 vai dar 3. 3 vezes 1, 3. Percebam que 3 sobre 6, se você simplificar por 3, dá 1 meio. Ou seja, é meio mesmo, metade. Dá 1 sobre 2. Se você pega 6 dividido por 3, vai dar 2. Vezes 2, 4. Percebam que quando você pega o 4 sobre 6, olha só o 4 sobre 6 aqui, ó. 4 sobre 6, simplificando, dá 2 terços. A única coisa que você fez foi transformar em um denominador comum dos dois para operar, porque se não for igual, não dá para operar. Então, a minha resposta vai ser 3 mais 4, 7. 7 sextos. Uma fração imprópria. O que é uma fração imprópria? Lá no essencial a gente põe, mas imprópria é aquela que o numerador é maior que o denominador e não dá para dividir por ele. Porque se der para dividir por ele, vai ser uma fração aparente. Parece fração, mas não é, porque dá para fazer uma divisão exata, beleza? Acaba sendo o número inteiro como resposta. Eu tenho 7 sextos, filho, como resposta. E 7 sextos, é até bom ter caído isso daqui, poderia ter caído 5 sextos. Mas como ela é imprópria, toda fração imprópria você consegue escrever ela como fração mista, tá? Só para vocês lembrarem. 7 dividido por 6 dá 1 exato, tá? 1 vezes 6, 6. Para chegar a 7 é 1. Então, é só vocês lembrarem que vai ser, ó, 1 inteiro, porque 6 sobre 6 pegou o todo, inteiro. E 1 sétimo. Se lê assim, ó, 1 inteiro e 1 sétimo. Certo? Ou 1 sétimo. 1 inteiro e 1 sétimo. O que significa isso? Isso é a mesma coisa. Porque se você somar 1 mais isso daqui, tirando o MMC, você vai obter 7 sextos como resposta. Ou fazer uma macetinha, ó, 1 vezes 7, 7, né? Perdão, é 6, meus queridos, 6. Ô, professor Voan, estou olhando 7 aqui em cima, me perdoem. É 6. Tá? 1 inteiro e 1 sexto, beleza? 1 sexto. Estava vendo se você está atento aí, beleza? Não está atento não, filho? Paga 10 aí para poder, ó, oxigenar o cérebro, beleza? Vamos ser caveira. Atenção aí no instrumento. Você tem que aprender com o instrutor, ele nunca erra, hein? Bizu para quando você for para o curso de formação, para você não ficar preso lá no final de semana. Não, instrutor, você tem... Opa, esquece, tá? Claro que a gente está brincando aí com vocês um pouquinho. Então, você tem 1 inteiro e 1 sexto desse inteiro. Porque se você pega 1 vezes 6, 6, mais 1, 7, vai dar 7 sobre 6. Ou seja, você tem o inteiro todo, esse inteiro todo pode ser represado em 6 sobre 6, que se você somar com 1 sexto, vai dar 7 sobre 6. Então, isso é fraçãozinha mista. Tá? Lá no essencial, a gente explora bem esse assunto, estou fazendo uma revisãozinha rápida, antes da gente ir para o exercício. Então, soma e subtração se faz dessa maneira. Só que nós temos também a multiplicação e a divisão. Olha só que legal. Multiplicação. Multiplicação de fração. E a divisão, todos os dois acabam recaindo na multiplicação. Por quê, professor? Se eu tenho aqui, ó, 2 terços vezes, vamos colocar 1 quinto. Coisa mais simples, numerador vezes numerador, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 5, 15. Vai dar 2 sobre 15. Que eu ensino os meus alunos a falar fracionês. Eu brinco sempre. Eu falo, eu sou o único professor de matemática do Brasil que ensina fracionês. O que é fracionês? Falar a língua da fração. Tá? Por que eu brinco assim com os alunos? É uma brincadeira, gente. Tá? Antes que venha o professor, professor, gente, tem tanta gente hoje com síndrome da frescura que, deixa eu fazer um desabafo aqui. A gente fala que é o único do Brasil para ganhar a atenção de vocês. Beleza? Isso é didático, isso é para prender a atenção do aluno. Daqui a pouco vem comentário, gente falando, não, para com isso, nada a ver isso daí, beleza? E eu quero falar com vocês, ó que legal. Eu tenho, ó, 2 vezes 1, 2, 3 vezes 5, 15. Em vez de ler 2 quinzeavos, leia 2 de 15, 2 de 15 partes. Por quê? Porque isso vai te dar a fração complementar mais fácil. Você vai saber o que é a fração complementar, o que completa a fração até ela virar inteira, um número inteiro. Então, se você tem 2 de 15 partes, quantas partes faltam? Vamos dizer assim, para ela ficar inteira. Faltam 13 de 15.
Então fica mais automático você pensar em fracionês, eu brinco com os alunos. Então isso é legal pra caramba. Então a multiplicação de fração é isso daí. Só que na multiplicação de fração, nós temos a simplificação. Por exemplo, se eu tenho aqui 5, vamos colocar nonos, multiplicado, vamos colocar aqui 15, aqui embaixo, e aqui em cima 9 sobre 15. Quando você tem números iguais, só que tem que ser um em cima e outro embaixo, você pode cortar fora. Aqui fica 1 e 1, porque você simplificou os dois por 9, esse por 9, 1, esse por 9, 1. Mesmo que em frações diferentes. Ah, por quê, professor? Volto a falar, lá no essencial a gente explica com mais calma, tem mais exercício, mas isso eu estou fazendo uma revisãozinha para a gente bater o conteúdo, que é o que cai na prova, tá? Foco exclusivo do preparatório JC, desse curso Caveira, ensinar você a resolver questão de prova, que é o que adianta a vida do aluno. A parte teórica, a gente trabalha dentro das questões, fica melhor, mais gostosa a aula. Estou dando uma basezinha para você não ficar voando, mas presta atenção aqui, filho. Bem simples, porque tanto faz, ó, 9 vezes 5 vai dar quanto? 45. 5 vezes 9 não é 45 também? Então, tanto faz, imaginemos como se o 9 estivesse aqui, porque a gente não vai ter que multiplicar numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Por isso que eu posso pegar um de cima com o de baixo, mesmo que fração diferente simplificar, tá? E esse, ó, o 15 dá para dividir por 5, que dá 3. Então, aqui fica 1. Na verdade, é como se pegasse os 2 por 5. 5 por 5 dá 1, 15 por 5 vai dar 3. Então, o que tem? 1 vezes 1 é 1, tá? E se você pegar aqui, ó, sobrou só o 3. A minha resposta dá 1/3. E se você fizesse o cálculo normal, ia dar o quê? 5 vezes 9 dá 45, certo? 9 vezes 15 vai dar 135. É isso mesmo, 135. E se você simplificar os 2 por 45, vai dar 1/3. Ou se você for fazendo simplificação por 5 e assim por diante. Beleza? Então isso aqui é multiplicação de fração. Só que depois da multiplicação de fração, nós vamos para a divisão. A divisão é uma uva gostosa de chupar, uma uva doce, não é uma uva azeda, tá? É uma uva Thompson, tá? Uma Red Gold. Eu entendo de uva, tá? Uva é gostoso, bom para a saúde e bom para o cérebro. Então vamos lá, frações. Eu tenho isso daqui, ó. Vamos fazer a multiplicação, vamos pegar a divisão. Divisão de fração agora. Divisão, professor. É importante que vocês saibam que na divisão de fração, a única diferença é essa. Se eu tiver 2/3 dividido por 4/5, como é que eu faço? Dividido, né? Sinal de divisão. Pego a primeira, só isso, ó. E ela vira uma multiplicação. Multiplico pelo inverso da segunda, ó. Inverto. Denominador, numerador, numerador, denominador. Invertendo. Vai ficar 5 sobre o 4. Se der para simplificar, simplifique, porque aqui já virou uma multiplicação, ó. 4 dá por 2, vai ser 2. Aqui fica sendo 1zinho, tá? E eu tenho 5 e 3, não dá para simplificar. Então, ó, 1 vezes 5, 5. Cuidado para não esquecer, tá? De multiplicar aqui embaixo, ó. 2 vezes 3 vai ser 6. A minha resposta dessa divisão é 5/6. Com toda a certeza do mundo. Beleza? Preparado para passar? Gente, estudar para concurso de carreira policial, eu falo que é muito gostoso. Eu tenho tesão de dar aula, sinceramente falando, por quê? Porque eu pego uma galera igual você, que tem um sonho, cara, de vestir uma farda, de portar uma arma, de dirigir uma viatura, porque eu não dormia antes, certo, de entrar na polícia, pensando no dia que eu pudesse dirigir uma viatura. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei dentro da viatura, parecia que eu estava assim, sei lá, fazendo uma viagem, não digo nem internacional, estava fazendo uma viagem espacial, parecia que eu estava dirigindo, porque, cara, aquilo era algo mágico, algo fantástico que eu estava realizando na minha vida. E eu quero que você possa realizar esse sonho também. Hoje, eu vivo exclusivamente em preparar candidatos igual você realizar o seu sonho de ser polícia, beleza? Para quem não conhece minha história, rapidamente aí, eu entrei na Polícia Militar no ano de 2010 para 2011, fui para o curso de formação de soldado, certo? Fiquei até o final de 2015, peguei uma licença de investimento e não retornei mais, porque não poderia ir de acordo com o regulamento da nossa cidade aqui, do nosso estado, né? Só que é o seguinte, galera, eu saí, graças a Deus, para realizar o meu sonho, porque eu amo dar aula, sou apaixonado. E cada aluno meu que passa na polícia é como se fosse um pedacinho de mim que está lá dentro, e eu fico feliz de saber que eu preparo a qualidade de profissional que tem coragem de arriscar a própria vida, tá? Para defender um semelhante dele, cara. É um prazer dar aula para vocês. Então vamos lá, galera. Divisão é isso daqui. Algumas coisas que vocês precisam saber mais
que é importante vocês saberem, só para não ficar voando, tá? Algumas coisinhas a mais de fração, que é importante. Por exemplo, se eu tenho isso aqui, ó, 2/3, traço de fração, eu tenho 1/5. Isso o quê? É uma fração em prédio? Não. Isso daqui é uma fração de fração, coisa mais fácil. Esse sinal aqui é divisão, ele é maior, tá vendo? O sinal maior prevalece sobre os menorzinhos. Então, eu tenho, na verdade, 2/3 dividido, ó, por 1/5. Basta multiplicar, então, por 5 sobre 1, invertendo. E aí eu vou ter como resposta 2 vezes 5, 10. 10/3 na sua forma imprópria. Tá? Por que eu falo isso? Uma vez eu fiz uma provinha e não tinha 10/3. Mas lembrando, ó, transformando ele em número inteiro, como é que eu faço? 10 dividido por 3 vai dar 3 partes inteiras. E 3 vezes 3 é 9, ou seja, sobra uma. Sobra uma parte, não é isso? Dá 3 partes inteiras e sobra uma partezinha. Uma de 3 partes. Ou seja, dá 3 partes inteiras de 3, não é isso? 9 sobre 3 dá 3. 9 sobre 3 mais 1/3 dá 10/3, beleza? Então, como é que eu faço? 10 sobre 3. O que é inteiro eu coloco aqui, certo? O que resta eu ponho em cima e uso o mesmo denominador. Simples assim, tranquilo? E para transformar de mista para imprópria, é a volta, eu digo, ó, 3 vezes 3, 9. 9 mais 1, 10. 10 sobre 3, beleza? Desse jeitinho você consegue desenrolar a sua guerra. Caveira? Bom, professor, e agora? Questões, meu filho. Questões. Vamos fazer questões que a gente fica mais apto a acertar. Só para desencargo de consciência, tá, gente? Se você tiver 2/3 dentro da fração elevado a 2, se você tiver 2/3 elevado a 2, ou se você tiver 2/3 aqui elevado a 2, qual a diferença entre eles? A diferença é, tá, que esses dois aqui está elevado a 2. Então, 2 elevado a 2, aqui vai dar 4. 3 elevado a 2 vai dar 9. 4 nono. Aqui, somente esse 2, é claro, ó, 4 sobre 3. E aqui somente o 3, então vai ser 2 sobre 9. Beleza? Deu para sacar aí? Caveira? Fatiou, passou então. Próxima questão. Aprendeu uma coisa, agora a missão dada é a missão cumprida. Tem que acertar a questãozinha de fração, beleza? Só com a covardia do professor, se ele vir dar uma aula, explicar por mais claro que seja, a revisãozinha, e eu gosto muito da aula de fração, que eu confesso, senhores, isso daqui é um desabafo meu. Em 2010, eu gosto sempre de falar isso com meus alunos, ó. Quem era o professor Juliano César em 2010, tá? Nós temos, eu vou fazer uma linha do tempo minha, certo? Nós temos o Juliano César em 2011, certo? E daí, dessa linha do tempo minha, eu posso puxar o Juliano César em 2012 e assim por diante. Mas deixa eu pegar de 2010 para cá. Na verdade, estou dando mole aqui. Deixa eu pegar 2009 só para vocês entenderem. 2009, exatamente 2009, até, fazer uma linha até o 2011, mais ou menos, só para vocês entenderem esse recado aqui, bem simples. Quem era o professor Juliano César em 2009? Eu, graças a Deus, era alguém que sempre tive facilidade em matemática na minha escola, as notas maiores das turmas eram minhas, matemática, exatas, era minha praia, sempre gostei. Só que, quando chegou 2009, eu já tinha uma vida adulta, eu tinha formado do meu ensino médio em 2003. Aqui eu meti uma prova da PRF, que minha mãe quase me obrigou a fazer a prova, a última de nível médio que teve, passei longe, tomei pau aqui em 2003. Só fui prestar concurso de novo, para vocês terem uma ideia, em 2009. E aonde eu quero chegar? Eu, em 2009, galera, eu não lembrava mais operar fração. Não lembrava mais, não lembrava. Mesmo sendo muito bom na escola em matemática, eu já não lembrava, caiu no esquecimento. Agora imagina essa galera que nunca teve um boletim bom em matemática. Porque a base foi ruim, a minha base foi muito boa. Eu sempre falo, por isso que eu falo que o curso é essencial, o primeiro é você entrar. Porque se você tinha uma média de matemática de 70%, 60%, ainda salvava. E a galera que tinha nota vermelha passava só pendurada em matemática. Então, galera, como a gente não tem uma educação de qualidade, a gente tem que recorrer literalmente, depois de adulto, aos cursinhos vestibulares para a gente conseguir obter um resultado melhor na prova. Só que sabe qual é a vantagem disso tudo? Tem quase 10 anos na minha vida que eu preparo só adultos para a prova de concursos vestibulares. Mas como, professor? Em 2009, tá? Exatamente no dia, finalzinho aqui, tá? Exatamente no dia 5/12, lembro até hoje, foi o dia que eu coloquei na minha agenda para começar a estudar para concurso. Aqui eu comecei a estudar ferrenhamente para concurso. Quando chegou mais ou menos aqui, ó, ano de 2010 aqui, ó, quando chegou mais ou menos, ó, no março
tá? Mês 3, tá? Do ano 3 do ano 2010, mês 3 do ano 2010, não lembro o dia exato, certo? Teve uma prova da PM MG, certo? E não tinha notícia ainda da abertura do edital do Espírito Santo, só tinha rumores. Talvez você está passando por isso hoje, assim como do concurso da Sejus, concurso da PM Bahia, tá? Só que é o seguinte, quando eu comecei a estudar aqui eu fui aprender de verdade que a gente deve estudar com o edital fechado, fazer um pré-edital, fazer um edital de projeção em cima do anterior. E aí, com essa consciência, ouvindo algumas videoaulas, que na época eu lembro que o curso do Alfa estava iniciando, eu já ouvi o Evandro, está bem lá atrás, tá? Sempre consumi conteúdo, eu gosto muito, eu acho muito motivacional mesmo, e fazem um excelente trabalho, deixo os elogios aqui, porque eu tenho que admirar quem é bom. Eu já via algum materialzinho perdido de estratégia, tá? PDFs, e aí fazer igual você, na época eu estava quebrado, fudido de dinheiro para comprar apostila nem nada, eu só estou fazendo isso para vocês entenderem que eu sou tão ser humano quanto vocês. Porque tem gente que fala assim, o cara é nerd, passou nessas provas porque ele é... Não, negativo, muito pelo contrário. Eu comecei estudando, fazendo o primeiro concurso em 2003, tomei pau. Olha onde fui prestar concurso de novo, 2009, que eu tomei coragem de estudar, porque minha vida estava uma porcaria, eu tinha passado alguns problemas pessoais, divórcio, e eu falei, cara, eu tenho que ser senhor da minha vida. Tenho que ter um emprego fixo. Só que eu não vou trabalhar num emprego que eu sempre fui vendedor, de porta em porta, sempre fui ambulante, eu nunca tinha uma carteira assinada. Falei, se eu for fazer um serviço para ser mandado pelos outros e não for fazer uma coisa que eu tenho tesão, para mim não serve. Então o que eu falei? Vou estudar para ser PM, por quê? Eu fui escoteiro, fui desbravador, então eu tinha essa vontade de vestir farda, sempre tive esse estímulo, sempre gostei, admirei. Aí, beleza, prestei o concurso aqui, certo? Passei nesse concurso mesmo com 3 meses de estudo. Mas por que, professor? Vamos colocar 3 meses, que aqui finalzinho, vamos colocar 4 meses de estudo. Cara, e eu fui fazer essa prova aqui inseguro, quando a maioria vai fazer, às vezes, uma prova de concurso inseguro. Por quê? Porque era o primeiro concurso que eu ia tentar para valer mesmo, que eu tinha estudado, cara, papirado, eu estudei português, estudei matemática. Quando chegou mais ou menos aqui, eu já ajudava meus colegas em matemática, tinha mais dificuldade do que eu, porque rapidinho eu recobrei, relembrei, comecei a praticar e conseguia ver as coisas em matemática e comecei a ajudar os colegas, perfeito? Aí o que acontece? Quando chegou... Aqui eu comecei a dar aulinha particular já em 2010. Quando chegou aqui no mês de junho, mês 6 do ano de 2010, teve o concurso da Polícia Militar do Espírito Santo. Fiz concurso da PMS, passei também. Só que sabe qual é o problema? Deu uma travada nesse concurso da PM, deu uma agarrada, que eu acho que é normal aqui no nosso estado não ter data. Desculpa falar para quem não conhece o estado do Espírito Santo, aqui é uma bagunça, e eu rasgo o verbo porque é minha gaveta, eu sei o que eu estou falando. Aqui não existe cronograma organizado de aplicação de concurso para nada, aqui não existe data definida, não existe um levantamento de casos para ver quantas vagas tem, aqui vai defasando, quando eles estão matando todo mundo no meio da rua, está saindo notícia demais no jornal, está incomodando muito a sociedade, um governador dá na telha dele, que legal, está faltando polícia, vamos fazer um concurso, é mais ou menos assim aqui. Então o que acontece? Deu uma travada nesse concurso, só que aqui eu fui cumprindo as etapas. Pô, tinha passado na prova aqui, fiz o TAF, fiz teste psicossomático, fiz investigação social, inspeção, fiz as etapas. E aí, quando chegou no ano de 2011, eu lembro que nós já estávamos no ano de 2011, já em 2011 aqui, certo? No dia 10 de março de 2011, tá? No dia 10 de 3 de 2011, começava o meu CFSD MG, de Minas Gerais. Meu curso de formação de soldado de Minas Gerais. Só que, cara, estava tudo arrumado até o dia 8, mais ou menos. Olha que adrenalina e nada no nosso concurso, né, as etapas, enfim, Espírito Santo sendo Espírito Santo. E aqui já tinha um cronograma que estava sendo cumprido fielmente, apesar que era um pouquinho longo, mas era cumprido, andava, girava, funcionava. O que aconteceu? Quando chegou lá para o dia 8 aqui, saiu a convocação para a PM do Espírito Santo para iniciar o CFSD no dia 25 de abril de 2011, tá? No dia 25 do 4, eu resolvi servir o meu estado, fui para o CFSD DQTA nesse daqui, resolvi abandoná-lo, fui para o CFSD do estado do Espírito Santo, no qual, né, olha que interessante, no qual eu vim me formar exatamente no dia 14 de dezembro, certo? De 2012, tá? Eu vim me formar no dia 25 do 4 de 2011, perdão, 14 de dezembro de 2011. E no dia 19 de dezembro, quando chegou aqui no dia 19 de dezembro já do ano de 2011, quando chegou aqui, 2011, nós já estamos em 2011, quando chegou no dia 19 do 12, eu me apresentei no 12º
BPM, Batalhão da Polícia Militar, aqui de Linhares, onde tudo começou a história do preparatório, comecei a colocar as aulas, né, concomitante, e comecei a estudar, fiz uma outra faculdade, fiz uma especialização em matemática e, graças a Deus, as coisas só foram fluindo. O que eu quero falar com vocês para que vocês conheçam a minha história? Simples, galera, estudar para concurso não é algo que você vai fazer, gente, pelo amor de Deus. Vocês podem ver qualquer vídeo de qualquer concurseiro que seja profissional. Se você for olhar o depoimento da maioria deles, não é uma coisa que você faz para dar 3 meses você já está trabalhando. Tá? É um projeto de, no mínimo, para ser formado numa polícia militar, na Sejus, de 2 anos, cara. Por que 2 anos? Olha o dia que eu resolvi estudar, 5/12. E eu determinei para a minha vida que em 2 anos, no máximo, eu estaria tirando meu primeiro serviço na rua fardado. Pela fé mesmo, falei, cara, vou convicto, só para isso. Quando eu comecei a estudar aqui, não vou mentir para vocês não, tá? Primeira coisa que eu fiz aqui, não estou mentindo, ó. Olha o cabelinho aqui, ó, do cidadão aqui. Primeira coisa que eu fiz, caramba, quero ser polícia, vou ser militar, adeus cabelinho liso, chamel. Raspei o coco, velho. E comecei a me comportar como tal. Treinamento militar nos estudos, disciplina pra caralho, velho, estudando muito certo, porque eu sabia onde eu queria chegar. Só que a galera estuda muito pelas coxas e acha que vai passar da noite para o dia no concurso público. Se você contar de 2003 até o dia que eu tomei posse do cargo, mas eu não faço nessa contagem. Eu conto aqui, ó, que eu resolvi estudar de verdade. Até o dia que eu tomei foi 2 anos, cara. Porque tem CFSD, porque tem a preparação, tem o tempo, do dia que você começou a estudar até a prova meu foi 7 meses. Só que eu estudei ininterruptamente esses 7 meses. Tem gente que começa a estudar, a primeira rockzinho que aparece já quer abandonar caderno. Tem gente que desiste no meio do caminho porque começou a estudar. Tem gente que... Deixa eu fazer esse desabafo aqui, me perdoem, tá? Eu preciso fazer esse desabafo. Tem uns concurseiros Nutella, velho, frouxo pra caralho, que na verdade é apostador de concurso. Para mim isso não é concurseiro nunca. Que fala assim, será que vai abrir mesmo? Ah, tô achando que não vai abrir mesmo. Não estuda porra nenhuma, velho. Só enche a porra da paciência, às vezes, da equipe de atendimento, nossa, da equipe que quer fazer um trabalho sério de preparar com qualidade, bater o conteúdo com antecedência. Foi o que a gente fez. E vem aqui fazendo esse corpinho mole, ó. Vou falar uma frase aqui que eu costumo dizer sempre. Não faz com doce que meu pau tem diabetes, beleza? Então, filho, para com esse jeito de estudar só quando tem edital aberto, leva isso a sério, que eu estudei 7 meses ininterrupto para poder passar, tá? 4 meses eu já estava aqui, ó, aprovado nesse concurso. E aqui eu achei que ia fazer só para testar conhecimento, acabei passando, perfeito? Depois fui, passei na PMS. Depois, o senhor, você parou de estudar? Nunca parei de estudar, nunca parei de estudar. Por quê? Porque eu já comecei, logo depois, no início de 2012, começamos a atividade do preparatório JC. E aí, preparando os alunos para outros concursos, eu fui aprovado na Caixa Econômica, fui aprovado no Banesp, fui aprovado em concurso de menor, né, escala. Aqui, né, nesse ínterim aqui, fui fazendo outros concursos que apareciam, concurso de prefeitura, IBGE e tal. Para quê? Para me manter atualizado como concurseiro, sabendo se eu tinha domínio de tempo de prova, sabendo que tudo que eu ensino na sala de aula dos nossos alunos, galera, para quem não conhece a gente aqui, gente, a gente não ensina só para o aluno português, matemática, geografia, história, química, física, biologia, tá, direito, não. A gente ensina para os alunos da gente exatamente fazer prova de concurso e as técnicas necessárias para ter domínio na hora da prova, para fazer muito bem feito. É isso que faz a diferença, é por isso que os resultados vêm. É por isso que nós somos um aluno formado na PM Bahia, com todo orgulho de saber que os meninos vêm para cá final de semana, procura a escola, vem, dá um abraço na gente, agradece. E aí, professor, e o depoimento? Cara, eu vou começar a postar depoimento. A galera me enche o saco do depoimento. Eu falo, gente, eu não gosto muito de expor os alunos, principalmente enquanto ainda não está fardado na rua. Depois de fardado, é outros 500 que tem uma PT, sabe se virar. Beleza? Mas vamos colocar o depoimento. Eu posso afirmar para vocês que no histórico do JC, até hoje, no mínimo que a gente teve de aluno aprovado em concurso aí, já ultrapassa uns 500. A galera fala assim, ah, professor, mas isso daí é pouco, né, comparado com esses cursos aí. Cara, eu não vendo para o Brasil, nosso estado é pequeno, nós temos 4 milhões de habitantes. Tá? Agora que nós estamos começando a atingir os outros estados. Só que proporcionalmente, devido ao número de quantidade de alunos que a gente põe no turma, cara, é gigantesco no nosso de aprovação. E pode ter certeza, você vai conhecer o curso, se não gostar do curso, é só falar comigo. Por quê? Porque a gente sabe o que está fazendo, filho. Então, essa história aqui não foi história que eu aprendi lendo o livro dos outros, ouvindo a experiência dos outros. Aqui é a minha história, tá entendendo? É o que eu vivi na minha vida, na minha pele. Ouvi muitas videoaulas, assisti também, acompanhei trabalho. Cara, me preparei para caralho, fiz cursinho também, igual vocês aí. Eu comecei dando aula de reforço no meu cursinho. E daí, depois que eu saí, eu vi que eu gostava tanto de dar aula, que eu montei minha própria unidade, porque, cara, infelizmente eu não consegui ficar longe de alunos. E com minha habilidade empreendedora, sempre fui vendedor, sempre gostei, resolvi montar minha própria escola, montei, graças a Deus deu muito certo, ao ponto de hoje me dedicar exclusivamente à atividade de ensino.
Então, galera, tá vendo o prazo, o tempo necessário, a dedicação, a disciplina? Se tem uma palavra que vocês têm que entender, isso eu valorizo muito. Isso daqui que não se aprende na escola, disciplina. Isso daqui só se aprende com vergonha na cara. Isso daqui só se aprende com muita dedicação. Isso daqui só se aprende se você quer passar de verdade. Quanto vale o seu sonho? Eu sempre pergunto para os alunos, quanto vale o seu sonho? Você pagaria 10 mil reais hoje para entrar na Polícia Militar da Bahia, tendo a certeza que a vaga é sua? Não, eu pagaria, professor. Se alguém falar assim, ó, te põe lá dentro, arruma um jeitinho, eu falo, eu tenho esse jeitinho. Eu tenho. Mas, professor, o senhor está ficando doido? Não, eu tenho. Quer me dar 10 mil? Me dá 10 mil que eu te ponho lá dentro. Só que tem um combinado. O meu jeitinho, você tem que cumprir tudo que eu estou te falando à risca. Se você me provar, pode me pagar os 10 mil que eu aceito. Por quê? Porque eu vou ensinar você a estudar certo, eu vou falar quantas questões que você vai ter que bater, pelo menos umas 3, 4 mil questões, para ficar muito foda mesmo. Eu vou falar que você vai ter que treinar para o físico, tem que treinar para passar no TAF. Eu vou falar para você que você tem que treinar para o teste psicossomático. Nós somos um dos únicos cursos do Brasil que treina a galera. Eu falo um dos únicos que eu conheço no São Paulo, que também realiza um trabalho bom, se eu não me engano, palestra gratuita, o nome do curso. Eu deixo elogio quando eu conheço cursos que fazem um trabalho bem feito. Tá? Agora apareceu, acho que Alex Faria também, eu acompanho as redes sociais. Galera, a gente trabalha para o bem comum, não tem problema nenhum elogiar o trabalho quando é bem feito. Então, o que eu quero falar com vocês? Filho, tem que buscar conhecimento, sim. Cumpriu o que eu estou falando aqui? Te põe aprovado. Professor, você tem curso? Cara, vários cursos. A gente tem o online, tá? A partir do online. Temos os presenciais, que a gente vai fechar quando tiver na iminência da abertura do edital mesmo, na PM Bahia. Nós temos ainda a mentoria, galera. O que é mentoria? A gente só não senta a bunda na cadeira para estudar para o aluno, mas cria cronograma, faz acompanhamento, é como um personal de academia. Determina qual matéria vai estudar por dia, quantas vezes por dia vai fazer a revisão, vai ter vários simulados dentro da mentoria, para o aluno poder gabaritar a prova dele. É claro que assim como o personal de academia é mais caro porque recebe a mentoria, para você ter uma ideia, o máximo que a gente põe em um grupo, porque é online mesmo. Tá? Mas só que você vai ter o WhatsApp dos mentores, eu, que vou ser o mentor-chefe da equipe, e você dos monitores que vão trabalhar dentro junto. Cara, é caveira, velho. Então eu quero falar com vocês, gente, é preparação, gasta tempo. Tem que ter disciplina, tem que se investir. Claro, quer vender curso. Meu filho, presta atenção, eu investi, velho. O que eu não podia para poder me preparar, e às vezes eu não tinha o que eu entrego para os meus alunos hoje, eu não tinha. Um dos motivos que fez eu montar um curso foi que eu não recebia todas as instruções, principalmente quando fala PM, Polícia Militar. Porque quando fala Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, que você vende milhões de cursos, R$1 milhão, R$2 milhões, beleza, show de bola. Tem os cursos bons que montam material. Agora, quando fala PM, que é concurso de nível estadual, ainda mais uma PM, igual do nosso estado, 4 milhões de habitantes, que faz concurso uma vez a cada 5 anos aqui, eu acho. Tá? Ou PM da Bahia, que está tendo mais concurso. Tá aqui, os lucros não são tão altos, então geralmente a pessoa vende o curso online e depois não vai te acompanhar. Cara, a gente acompanha vocês em tudo. Tudo, teste físico, psicológico, investigação social, inspeção de saúde, tudo que você precisa para poder dar forma, que não é só passar na prova escrita, beleza? Então hoje eu estou fazendo esse trabalho de orientar vocês, de mostrar um pouquinho da história para vocês conhecerem, para quando vocês for contar, falar, caramba, cara, eu quero estudar ali, que ali eu vou ter o que eu preciso, beleza? Então essa é a minha história, foram 2 anos da minha vida, dedicado a um projeto de chegar aqui, estar me apresentando dessa segunda, eu errei por 14 dias a minha apresentação no batalhão para tirar meu primeiro serviço de rua. Trabalhei feliz, contente, tá? Durante 5 anos, aprendendo, abordando, fazendo muito bem feito o que me foi destinado. E eu quero falar com você que você merece realizar esse sonho, beleza? Por isso que eu trabalho tão sério. Você quer estudar, meu filho, para passar de verdade, para gabaritar a sua prova, para não passar só na prova escrita, para passar no teste físico, teste psicológico, investigação social, inspeção de saúde, vem para cá, certo? Vem comigo, vamos continuar a aula aí. E aí, professor? E aí é muito importante que vocês entendam também agora, deixa eu apagar aqui, que nós temos que fazer as questões, vamos fazer as questões, né? O professor perdeu tempo, não. Já, galera, nunca perca de tempo motivar e dividir as experiências. Porque uma coisa que eu sempre fazia quando eu estava estudando para meus concursos é ver vídeos motivacionais. Assistir muitos vídeos, eu vou falar motivacional aí, da galera da equipe do Alfa. Na época eu gostava muito de assistir, tinha um cara Sapolha, cara, que eu colocava umas dicas de concurso na internet, que até sumiu, não vejo mais vídeo dele, tá? Tem uma galera aí tinha um tal do Beto Flash, eu acho, o cara tinha passado mais de 50 concursos. Cara, tudo que me motivava, eu consumia. Porque não é, gente, passar em concurso não é só conteúdo, é motivação, é manter esse... Você acha que a minha disciplina de estudar todo dia era o quê?
Cada um tem a sua história. Eu, por exemplo, na época, eu queria ficar muito com minha filha. Então, como eu tinha divorciado, queria que a guarda ficasse comigo, então, eu tendo um emprego fixo, né, ia ser mais fácil. Graças a Deus, o divórcio não foi litigioso e consegui, com muita sabedoria, ter a guarda sem problema nenhum na justiça. Mas eu quero falar com vocês, filho, cada um tem os seus motivos. Qual é o seu motivo? Motivação, cara, é 50% que você precisa para poder passar na sua prova. Vai por mim, consuma conteúdos motivacionais, se inscreva em canais motivacionais, se inscreva nos... Cara, eu sou super fã, é claro, não estou sendo hipócrita com vocês, não. Eu estou falando sério, eu me inscrevo, eu assisto, Fábrica de Valores do Evandro. Cara, Evandro é um cara fantástico, véio. História de vez em quando ele estressa, alopra com a galera, eu passo algo semelhante aqui em uma proporção um pouco menor. Eu falo que ele é mágico, tá? De conseguir, né, viver daquela pressão toda que ele vive lá. Parabéns pelo trabalho. Eu vejo outros vídeos de outros professores também, cara, de Gabriel, a Casa do Concurseiro, a galera, pô, cara, tem muitos cursos bons. Eu nunca deixei de falar com um aluno meu que tem cursos online maravilhosos. Só que agora nós estamos aí também, abraçando a EPM e entregando conteúdo de qualidade para você passar. Beleza, galera? Então vamos comigo. É isso aí, galera. Como eu falei com vocês, quem não tem dúvida, tem dívida. Guarda esse bizu militar importante para os senhores. Aprendemos frações, vamos resolver agora a primeira questão. Só que o cidadão para na primeira questão e fala, nossa, que questão difícil, eu vou desistir, meu filho. A primeira prova que foi aplicada, tá? Certo, a primeira não, a prova de 2011, da Exatos, aqui no estado do Espírito Santo, que foi uma prova depois da minha, primeira prova depois da minha prova. Cara, a primeira questão veio fuderosa. Eu falo sempre para meus alunos, a questão fudida, mas gostosa. Cara, veio para pocar, arrancar tá tudo da cova. Então, se o cara olhasse a primeira questão em tremesse, perdia as outras. As outras questões estavam tranquilo de resolver. Então, o que eu quero falar com vocês? Bati o olho numa questão dessa, não sei resolver, meu filho, mete uma interrogação nela, vai para a próxima. Porque essa daqui talvez você vai quebrar a cabeça, gastar mais tempo, tem que ter calma. Cheira a flor, sopra a vela. Por quê? Porque você vai conseguir acertar, beleza? Mas vamos resolver ela, que nós somos caveira, nós vamos detonar para poder ganhar essa questãozinha aí, beleza? Vamos em partes. Na prova você não tem muito espaço para ficar escrevendo, senhores. Se você não tem muito espaço, você tem que usar o melhor, o que você tem. Então eu tenho 1 inteiro mais 3 sobre 2. Aqui, se você tirar o MMC, vai dar a mesma coisa desse macetinho aqui, ó. 1 vezes 2, 2. 2 mais 3, 5. Então vai ser 5 sobre 2, a resposta desse. Perfeito? 5 sobre 2. 5 sobre 2. Resolvi esse daqui, que estava aqui. Perfeito? Só que eu tenho 12 sobre 5 sobre 2. Ou seja, 2 sobre 5 sobre 2, pego o primeiro, aqui é divisão. Multiplico pelo inverso segundo, que primeiro eu resolvo divisão para depois subtração. Não é 12 menos 3, 9 não, pelo amor de Deus. E aí, o que eu tenho? 12, certo? Vou ter esse cálculozinho aqui, vou fazer aqui embaixo. 12, certo? Vezes 2/5. Primeiro vezes o inverso do segundo, que vai ser a minha resposta, 12 vezes 2, 24. 24 sobre o 5, 24/5. E aí, 24/5 menos 3. Vamos fazer 24/5 menos 3? Que primeiro eu estou resolvendo isso daqui. Ah, professor, mas por que você não com mais 2? Calma, que o tração aqui é como se tivesse um parênteses aqui, tá? Então, você só vai resolver primeiro o que está aqui, que é esse problema aqui, depois a gente mexe com o que está fora, beleza? Problema com o I2, o que está fora fica para depois, não tem aquele ditado assim de criança? Mais ou menos isso daí, beleza? Depois a gente mexe nesse 2 aí, porque o 2 está fora desse contexto, esse traço aqui é como se tivesse um parênteses, primeiro tem que resolver tudo que está nessa divisão aqui, que tem prioridade sobre a soma, beleza? Então vamos lá, e aí eu tenho 12 vezes 2/5, que deu 24 sobre 2, agora 24 sobre 2 menos o 3. Só que quando você pega, deixa eu fazer aqui no cantinho para ficar mais visível para vocês, 24 sobre 5 menos 3, aquele macetinho também funciona aqui. Se você tirar o MMC e resolver, vai dar a mesma resposta, mas olha que legal, 3 vezes 5 dá 15, só que aqui é menos, 24 menos 15 vai dar 9, então a minha resposta vai ser 9 sobre 5. Então 9 sobre 5 é a resposta da divisão. Isso daqui, tudo resolvido, menos o 3. Então, tudo isso daqui, essa parte de baixo todinha aqui, deu 9 sobre 5. Então, eu vou ter 7, que está dividido sobre o 9 sobre 5. Depois eu somo 2, mais 2, para não esquecer dele. Então, resolvo isso daqui primeiro, pego o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo. 7 vezes 5 sobre 9. A minha resposta vai ser o quê? Estou resolvendo só isso aqui primeiro, depois eu somo 2, não esqueci dele não.
7 vezes 5 vai dar 35. 35 sobre o 9. Agora eu tenho que somar o 2, certo? Mais 2. Macetão lá que sempre adianta a vida da gente, ó. 2 vezes 9, 18. 18 mais 35 vai dar 53. O denominador é 9. 53 sobre 9. Ficamos com o correto aí, caveira, letra A. Letra A. Beleza, senhores? Letra A, filhote. O que você vai fazer? Sempre eu estou falando com meus alunos. Questão número 1, é matemática. Achei a resposta. Questão número 1, né? Você tem lá A, B, C, D e E no gabarito. Aí você, na número 1, já achou a resposta, cara. É matemática, tem certeza da resposta. É português, tem certeza também. É direito de estudante, tem certeza também? Já achou, vai lá no seu gabarito e marca, filho. Por que você tem que fazer as 100 questões primeiro, as 50 questões, as 80 questões da sua prova, para depois marcar no gabarito? Meu filho, o gabarito já entregue junto da prova, para você não ter que ficar passando igual um retardado, igual um louco, depois você pula uma lá nervoso, ou depois não dá tempo de passar porra para o gabarito, perde a prova inteira. Então, marquei, tá? Marquei. Vou até apagar aqui, vou simular o 2 aqui também para vocês entenderem, ó. 2, vamos treinar isso daí. Lembra que eu falei que nós vamos dar dica? Nós vamos pegar a dica aqui até o final. Vem comigo. Questão número 2 agora. Caveira, hein? Está treinando para o TAF? Ah, não, vou treinar para o TAF depois que eu passar na prova escrita. Vai dar tempo. Quando falo que não foi avisado. Eis, vou te contar uma coisa, nossos alunos passam, tá? E passam bem, e vão para o TAF. E aí não dá tempo de treinar para o TAF, não. Primeira turma minha aqui de Linhares, eu lembro que eu perdi quase a metade da turma, tinha uma galera que não conhecia o curso aí, não sabia que ia passar, mais da metade da turma passou. E aí, professor, a turma era pequenininha. E aí, com os mochibas que deixou para treinar em cima da hora, para vocês terem uma ideia, quem era a letra A, que é os primeiros a ser chamado por ordem alfabética, para fazer o TAF, 3 dias depois que saiu o resultado oficial da prova, já era o TAF. E aí, ferro na galera que deixou para treinar em cima da hora. Então treina, filho, vai correr, vai fazer barra, abdominal, vai treinar para o TAF, hein? Número 2. Em uma sala havia 120 candidatos fazendo uma prova de certo concurso. Após 1 hora do início da prova, 1/5 dos candidatos foi embora. Meus queridos, se 120 estavam fazendo a prova, para de ficar jogando tudo como cálculo, usa essa cabeça abençoada, papai. 1/5 é a quinta parte. 1/5 é dividir tudo por 5 e pegar uma parte. Divida os 120 por 5 dá 24. 24. Olha, professor, mas como é que você sabe de cabeça? Simples. Quer ver um macete legal aqui? Sempre ensino isso, estudar velocidade de cálculo. Se fosse por 10, eu não tirava esse zero fora, dava 12. Se eu multiplico 12 por 2, vai ser 24. Então aqui vai ficar menos 24 que foi embora. Mas por que o senhor tem certeza que foi 24, professor? Simples. Porque se fosse R$120 em nota de 10, dariam quantas notas de 10? 12 notas de 10. Só que se fosse nota de R$5, é só você multiplicar, porque cada nota de 10 é 2 de 5. Vai dar 24. Então, filho, isso é um conto de divisão por 5 que você faz de cabeça. Divide por 10 e multiplica o resultado por 2 que dá certo, beleza? Então, eu tenho 120 menos 24. A minha resposta vai dar 196. Então, guarda isso aqui, na memória, guardando um pouco a qualquer lugar. Tenho 96 pessoas agora. Após mais 1 hora, 6 candidatos entregaram a prova e também saíram. E os candidatos restantes permaneceram até o horário limite estabelecido. Então, após 1 hora, saiu mais 6. Puta que pariu. 96 menos 6. Eu vou colocar aqui para desencargo de consciência. Mas eu sei que ficaram 90. Ó, ficaram 90 na prova. 90. Aí depois, no finalzinho da questão, pede, ó, comando da questão, a parte mais importante. Você sabia que tem muita gente que perde a questão da prova, que não entende o que está pedindo? Você sentiu essa dificuldade? Professor, o problema é que eu não entendo o que eu estou pedindo, acaba perdendo, dou mole. Meu filho, você tem que treinar comando da questão. Sabe o que é comando da questão? É a parte mais importante. No curso essencial eu ensino o que é comando de questão. Eu tenho uma partezinha do curso só de interpretaçãozinha de enunciado de questão. Que eu falo que é o comando verde, que é aquele que você pode fazer mais tranquilo, mais sossegado. O comando amarelo, que você tem que ter um pouquinho mais de atenção. E o comando vermelho, tá? Não é do Rio de Janeiro, é o comando para você ter uma atenção redobrada, que tem possivelmente o que o pessoal chama de pegadinha, que não existe para quem está treinado, beleza? Então, atenção, comando da questão que está pedindo. Então, vou aqui, no finalzinho, em relação ao número inicial de candidatos que havia na sala, aqueles que ficaram até o horário limite estabelecido corresponde a essas respostas estão em frações. O que significa isso?
significa que D. Lê sempre esse traço da fração como D. Em relação inicial, então 90D era quantos nisso? 120. 90 de 120 ficaram até o final. Porque se você usar ele como D, vai ficar mais fácil você jogar na fração. E aí, simplificando, ó, corta o 0 com 0. Esse por 3 vai dar 3 e o de baixo por 3 vai dar 4. A minha resposta é 3/4. Ficamos com a alternativa correta aí, ó. Vamos aprender já a jogar pro gabarito. O tio César está colocando aqui para vocês aqui. Não é para você, né? A pessoa tem... Não, sim. Então, número 2, letra B. Bravo. Ó, vou lá, marco bonitinho, ó. Ó, lindinho. Ah, professor, mais uma questão vencida, beleza? Vamos para o número 3? Número 3, questãozinha número 3, caveira. Mais uma questão muito boa aí para vocês. Vamos pegar 3 e detonar 3 aqui, galera. Questão 3. Questão 3. Diz assim, tudo frações. Deixa eu apagar essa palavra frações aqui. Tá? Ó, assinale a alternativa correta. Antônio gastou 50% de 2/5 do valor que possuía e ainda sobraram R$ 160. Nessas circunstâncias, o valor gasto por Antônio foi de... Olha só, a galera cola as placas. Ele gastou 50%. 50% é a metade, gente. Isso eu ensino em porcentagem para vocês. Ó, é a metade. De 2/5. Só que qual é o problema? E ainda restou para ele do que ele possuía. Ele pegou a parte que possuía e dividiu em 2/5, ou seja, dividiu em 5 partes, e fez uma charadinha. Ele gastou 50% de 2/5 que possuía, e fala assim, ó, e ainda sobraram para ele R$ 160. Nessa circunstância, o valor gasto por Antônio foi, quer saber o quanto ele gastou, comanda a questão, quanto que ele gastou, quer saber quanto que ele gastou, ó, quanto ele gastou, ó, quanto ele gastou. Quanto ele gastou? Pronto, quanto ele gastou? Essa é a pergunta. Só que é o seguinte, tá, vamos ver aqui, 50% de 2/5 do que ele possuía, ele gastou, ou seja, a metade de 2/5. Ei, a metade de 2/5, eu não preciso ficar com um retardado fazendo fração, 0,50, não, para com isso, filho. A metade de 2/5 é 1/5, ele gastou 1/5 do que ele tinha. Mas por que metade de 2/5? Ei, é 2 partes de 5, a metade é uma parte. Se é 2 partes, a metade é uma. Isso daqui é o que está sendo tomado, o de baixo é o quanto todo foi dividido. Isso é saber fracionês. Se são 2 de 5 partes, a metade é uma delas. Porque se são 2 de 5, a metade é uma de 5. Pronto. Então ele gastou 1/5, certo? E aí, se ele gastou 1/5, quantos que restaram para ele ainda? Filho, isso por isso que eu gosto de ler 1 de 5. Se ele gastou 1 de 5 partes, restam 4 de 5 partes, não é isso? Então, olha que interessante, o que resta para ele aqui, o restante para ele, então, o pensamento do restante é o seguinte, restam para ele, né, 4 de 5 partes, em fracionês, que traduzindo isso para valor pecuniário, falou que ele tem no bolso R$ 160. Por que eu gosto que vocês entendam isso? Fácil. Que agora vocês vão achar facilmente o que ele gastou. Ele gastou isso daqui, tá, gente? Lembrando que é isso daqui que ele está perguntando, é o que ele gastou. Ele gastou 1/5, ele gastou a metade de 2/5, ele gastou 1/5. Então, sobra 4/5. 4/5, R$ 160. O problema fala que sobrou para ele R$ 160. Então, o que acontece? R$ 160 é 5 partes? Não, é 4 das 5 partes. Por isso que você fala, ah, mas isso que está dividido por... Não. Eu quero achar quanto que é cada uma dessa parte. Para achar quanto é cada uma dessa parte, eu pego 160, divido por 4, e eu vou achar 40. Exatamente 40. Então, 40 é cada uma parte dessa. Uma de 5 partes é 40. Então, como isso daqui é uma de 5 partes, eu já posso marcar certo. Porque tem gente que vai achar o todo ainda. Vamos multiplicar 40 vezes 5, 200, você não tem 160 reais, gastou 40. Vai ter que fazer um cálculo a mais, vai demorar um pouquinho mais. Só que eu como treino vocês para ser caveira, matador de questão em curto espaço de tempo, para gabaritar usando a lógica matemática, né, mais do que as próprias fórmulas de jeito, para vocês pensar matematicamente falando, então eu sei que se 40 dividido por 4 é uma partezinha, 1/5 já é os 40. Porque eu não peguei, né, 4 de 5 partes, 160. Cada uma parte dessa representa uma das 5 partes. Então, uma das 5 partes é R$ 40. Entenderam o raciocínio? Se você pegar o 40, multiplicar por 5 vai dar 200, você tem 160, prova que realmente é R$ 40. Então, a minha questão, a minha resposta
vai ser 1/5, é os R$40 que eu achei ali, certo? Ficando como correta aí a letra eco, certo? Eco, tá? Então, número 3, filho, ó, gabarito, meus amores, gabarito, ó, tá aí, ó, letra E, certo? Tá aí, galera. Bom, próxima questãozinha agora, número 4. Número 4, uma da VUNESP, PM de São Paulo. Professor, por que eu estou pegando questões variadas? Só para vocês entenderem. Gente, não muda os assuntos, tá? As bancas é bom trabalhar em cima da banca, quando a gente está aberto, a gente tem certeza da banca, tranquilo. Mas, cara, a VUNESP vai ter concurso da PM de São Paulo agora, vai ter 5.700 vagas, salvo engano. Sabe quantas pessoas vão para o TAF? 15 mil pessoas para o TAF. Depois o teste psicossomático derruba um monte de gente que vai despreparada. E tem gente ainda que não acha importante treinar. Né? Tem que ir lá, zen. Ei, não funciona não, o teste tem psicomático, tem que treinar. A gente vai treinar você para isso. Só que eu não estou falando da PM de São Paulo, aqui PM Bahia também. Todos os concursos de polícia no Brasil têm pelo menos 5 etapas, filho. Prova, escrita, teste físico, teste psicológico, investigação social e inspeção de saúde. Guarda isso. Para os 5 você tem que estar apto. Para os 5 você tem que estar, passar na peneira dos 5 para exercer a sua profissão. Beleza? Então vem comigo agora, professor. Então aí, número 3, marcamos aí a letra E. Vamos para a próxima questão, número 4. Questãozinha número 4. Caveira, questão número 4, galera. A 4 diz assim, ó, vou ler para vocês. Um carro parte da cidade A em direção à cidade B e após percorrer 1/8 da distância entre as duas cidades, passa pelo primeiro pedágio. Ele percorre 1/8 e ele chega ao primeiro pedágio. Vou colocar o ciclo aqui para vocês lembrarem que daqui é de pedágio, certo? E depois fala, percorre mais 1/5 da distância, 1/5 da distância, ó, mais 1/5 da distância, você está falando da mesma distância, a relação é a mesma, e passa pelo segundo pedágio. Se a distância entre o segundo pedágio e a cidade B é de 459 quilômetros, então, né, do segundo pedágio até a cidade B, que é a cidade onde ele quer chegar, tem 459 km, certo? 459 km. Então, a distância percorrida entre a cidade A e o primeiro pedágio em quilômetros é, ele quer saber a distância entre a cidade A e qual é essa distância aqui, ó, e o primeiro pedágio, perfeito? Muito importante, senhores, quando a gente vai ler uma questão de matemática, de concurso, é saber interpretar, igual eu falei, é o português na matemática. Por isso que eu falo, a base é tudo, cara, o essencial. Cara, eu falo com meus alunos, cara, faça o essencial, você precisa ter a base do essencial para ir bem em matemática, para ir bem em português, para usufruir de um curso de direito de qualidade, porque apesar de ser bem óbvio, para quem tem dificuldade, é o que precisa para poder acompanhar um curso completo, certo? Então, estamos aí para poder falar isso com vocês. Aí, o que nós temos aqui? Olha que interessante. Eu tenho 459 km aqui, ó, tá vendo? 459 km, que é a distância oficial, e eu quero saber essa primeira distância de A até o primeiro, certo? Do primeiro até o segundo ele não pediu, mas ele pediu, certo? Ele falou que do segundo até B, a cidade B, tem 459 km. E aí, o que a gente vai fazer? Bom, primeiro tem que saber a distância em fracionês. Em fracionês ele percorreu 1/8, que é a primeira distância, correto? Mais, vou escrever um pouquinho maior aqui, ó, ele percorreu 1/8 mais 1/5. Por quê? Porque a relação é a mesma, falo os dois é da mesma distância, então por isso eu posso somá-los, beleza? Não é do restante, é da mesma distância. Porque às vezes fala, ó, ele percorreu 1/8 da primeira distância, poderia estar assim, né? Da distância entre as duas cidades. E depois no outro podia estar falando assim, depois ele percorreu 1/5 do restante, aí mudava todo o contexto. Mas como os dois estão falando da distância entre as cidades, então vai ser 1/8 mais 1/5 mesmo. Que vai ter como resposta aqui, ó, o MMC dos dois é 40. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 1, 5. 40 dividido por 5, 8. 8. Então, a minha resposta aqui vai ser 13. A resposta dessa somatória, 13 sobre o 40. Por isso que é importante falar o fracionês, que fica fácil para você saber qual é o restante, qual é o complementar. Porque se ele percorreu 13 de 40 partes, faltam 27 para completar as 40, não é? 13 mais 27 dá 40.
Então, resta ainda 27 de 40 partes quando ele chega no ponto B, porque eu somei os dois. Quando ele chega no ponto B aqui, ó, nesse segundo pedágio, ele percorreu 13 de 40. Se ele percorreu 13 de 40, falta 27 de 40. E aí que eu sabendo o fracionês, fica fácil agora eu relacionar a KM. Eu sei que as 27 partes que ele percorreu, né, que faltam ainda, equivalem, essas 27, a 459 km. Se elas equivalem a 459 km, se eu faço a divisão por 27, eu vou ter isso daqui, ó. 459 dividido por 27. Quanto que vai dar, professor? Simples. 49 por 27, galera, vai dar 1. Se eu pegar e fazer isso, não cabe mais. 1 vezes 27, 27, para chegar a 45, ó. 5 tiro 7, vai dar, não dá. Aqui vai ficar 3, aqui 15. 15 tiro 7 dá 8. 3 tiro 2 vai dar 1. Aqui 89, certo? Então 189, como termina em 9, eu sei que 7 vezes 7 dá 49, porque a terminação é 9. Vou testar o 7 para ver se dá, mas vai bater, ó. 7 vezes 7, 49, vai 4. 7 vezes 2 vai dar 14, com 4, 18. Dá 189 mesmo, professor. Ou seja, resta nada. Então eu sei que dividindo por 27, o 429 por 27, eu descubro que cada uma parte dessas 27 equivale a 17 km. Ou seja, se eu quiser descobrir quanto que é a viagem toda, é fácil. Basta multiplicar por 17 por 40. Então, se eu pego 40 e multiplico por 17, eu tenho minha resposta. Com toda certeza, beleza? E aí, professor, vamos fazer 40 vezes 17, então? Que 17 equivale a uma partezinha daquela, multiplicando as 40 partes pelo 17, eu vou ter, ó, 17 vezes 40. Vamos fazer aqui, fica mais fácil. Ó. 40 vezes 17. Esquece o zero, põe ele no final logo da resposta. 4 vezes 7, 28. Vai 2. 4 vezes 1, 4. Com 2, 6. Vai dar 680. Então, toda viagem, ó, se eu quisesse descobrir, eu sei que dá 680 km. Mas não está perguntando toda a viagem. Está perguntando 1/8, porque a distância entre o ponto A e o primeiro pedágio é 1/8 da viagem. Como eu sei que a viagem dá 680 km, basta dividir por 8, com 1/8 é a 8ª parte. Então, pegando 680 agora, dividindo isso daqui por 8, eu vou obter minha resposta. 68 por 8 vai dar 8. 8 vezes 8, 64, abaixo 4. 0. 40 dividido por 8 vai dar 5. 5 vezes 8, 40 para 40, nada. Então, com certeza, a distância da cidade A até o primeiro pedágio é a resposta da nossa questão, que dá 85 km. Ficamos com o correto aí? Vamos ver a resposta correta aqui do nosso material. A resposta do nosso material correta aqui, a letra C. Charlie. Está aqui, galera, ó. Se eu for aqui, número 3 está marcado. Vou para 4. Ó, A, B, C, D e E. E ó, fui lá na 4. Charlie, certeza, marcou. Beleza? Tá vendo que legal? Fica a dica para vocês aí que tem que estar jogando com gabarito. Cara, vai por mim, aprenda a fazer prova profissionalmente. Quem está falando com vocês tem 10 anos já de experiência e eu ensino que de fato é o melhor para a vida dos meus alunos. Claro, eu quero facilitar a sua vida, cara. Eu quero que você vá para a prova com a certeza de que você vai passar, beleza? Então vamos lá. Questão número 5 agora. 5. Uma questão que caiu, tá? Do Instituto SAP. Muito tranquila a questãozinha. Vocês vão ver agora. Deixa eu apagar aqui. Apaga não que eu estou copiando, professor. Meu filho, a pausa no vídeo. Você está assistindo em casa, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Vou colocar aqui para vocês. Questãozinha agora. Me ajudem aqui, fazendo um favor. Número 5. 5. Considerando os conhecimentos em matemática, julgue ser como certo e para errado o item a seguir. Se o policial leu a metade do estatuto da Polícia Militar, essa é a questão número 5, se o policial leu a metade do estatuto da Polícia Militar em um dia, ó, leu a metade do estatuto num dia, e no dia seguinte leu mais um quinto, a metade mais um quinto do estatuto, como é da mesma referência, já soma-se direto. Então, podemos concluir que faltam, colocou a palavra faltam, ó, muita gente perdeu essa questão por isso, faltam, certo? Faltam
7/10 desse estatuto para o policial ler. Cara, quando você opera aqui, você vai ver que o MMC é 10, 10 por 2, 5 vezes 1 é 5, mais 10 por 5, 2 vezes 1, 2, a resposta vai dar 7/10. Aí o cara lê lá, com um retardo, distraído pra porra, velho. Ele lê lá e fala, 7/10, fechou, é verdade. Não. Ele não falou que, ele leu, ele falou que faltam. Se ele leu 7 de 10 partes, faltam, na verdade, 3 de 10 partes. Então, a questão está errada. Como é uma questão de certo e errado, a gente não tem certo e errado aí, no nosso gabarito vai estar a letra E. Se você lembrar que é porque é uma questãozinha de certo e errado, tá? Na prova não mistura, não. Ou sua prova vai ser de certo e errado, ou sua prova vai ser de A, B, C, D e E. Eu acredito que a prova da PM Bahia vai ser prova de múltipla escolha, como sempre foi, beleza? Então, para o nosso efeito do nosso gabarito aí, que os alunos recebem, a gente pega várias questões, coloca o Ezinho, como se fosse a letra E mesmo, porque aí é de errado, beleza? Então, tá aí, mais uma questãozinha marcada, tranquila, vencida. Agora vamos fazer a questão número 6, com a questão da VUNESP. No auditório de uma empresa, há um total de 360 assentos. No início de uma palestra, as pessoas presentes ocupavam 4/5. 4/5 de 360. O número total desses assentos, Após alguns minutos do início da palestra, chegaram mais algumas pessoas. E dessa forma, 5/6 do número total de assentos ficaram ocupados. O número de pessoas que chegaram após o início da palestra foi muito tranquila a questãozinha número 6. Deixa eu apagar aqui, eu gosto de espaço para escrever, tá? Questão 6, questãozinha fácil de matar, questãozinha tranquila, caveira, tá vendo? Professor, bem que você falou, que lá não aparece igual na escola, né? Efetue, só as continhas de fração. Não, aparece problema, a gente tem que saber aplicar. Isso aí, cara, isso que é massa. E aí no nosso material completo a gente tem mais questões ainda. No nosso material completo, a gente bate com vocês resolvendo de sala de aula pelo menos 1000 questões. Se você fizer a revisão certinho, rever pelo menos mais uma vez, refazer, dá 2000 baterias de questões. Se você, meu filho, for um bom aluno, for muito esforçado, foi igual eu que rebatia as mesmas questões, por isso que eu comecei até a dar aula. Filho, 3000 questões você consegue bater tranquilinho, só no nosso material. Se você quiser contratar algum site de resolução de questões, eu indico o que concurso, porque eu conheço, eu sei que é muito bom, e é legal você fazendo mais questões dentro do assunto, sabendo aplicar os filtros, vai ser importante para você, filho. Cara, eu quero o seu bem, eu quero a sua aprovação, eu quero que você seja o mais um aprovado nesse próximo concurso, beleza? Então vem comigo. Próxima questão, número 6, fala assim, 4/5 de um lugar que tem 360. Então, 360, você, 4/5 dessas pessoas, ocupou 4/5 desse lugar. Então, o que é isso? 4/5 de 360 é pegar 360 dividido por 5 e pegar 4 partes. Ou então operar a fração normal aqui, se você quiser. Só que simplificando, ó o macetinho. O D, tá, na matemática, sempre multiplicação. Então, é 360 sobre 1, você já vai achar logo a resposta. 360 dividido por 5, simplificando, porque dá para simplificar, se fosse por 10, 36, mas o dobro de 36 é 72, lembra que eu já dei um macetinho? Então, a divisão dá 72. E eu vou ter aqui, 4 vezes 72. 4 vezes 70 desmembra, dá 280, que é 28 com 0 no final. 4 vezes 2, 8. Então, minha resposta vai ser 288, beleza? 288. 288. O próximo é o número 7. O número 7. Perdão, número 7, eu estou voando aqui. 288, presta atenção. Terminou ainda não, depois continue. Após alguns minutos do início da palestra, chegaram mais algumas pessoas, e dessa forma, 5/6 do número total de assentos. Eles perceberam que agora não era 4/5, a fração mudou para 5/6. Então, na verdade, ele falou, olha, na verdade não é mais 4/5, é 5/6, mas o número é do total, 360. E aí, quando você faz o cálculo aqui, simplificando esse por 6, aqui é um mesmo disfarçado, vai dar 60. 5 vezes 60 vai dar 300. Aí quer saber quantas pessoas que chegaram, né, depois desse primeiro momento que tinha 288 para 300. Ou seja, gente, 288 para chegar a 300 foram 12 pessoas. É só pegar a diferença. Então, se é 12 pessoas, dá número 6 aí, vocês vão lá no gabarito, A, B, C, D e E, chega, né? Já deu para pegar o bizu. Vamos ver aqui, vai lá no gabarito e vai marcar 12, que nesse caso aqui
ficou na letra C, ó, marquei minha 12. Pô, professor, que massa, né? Cara, demais, velho. Sempre falo, alerta os alunos vão preparados para gabaritar a prova e sabem fazer prova. A resposta aí vai ser 12, porque ele quer o número de pessoas que chegaram após o início da palestra. No início da palestra, 4/5 estava preenchido, dando 288 lugares preenchidos. Depois da palestra chegou mais alguns atrasildos aí, foi para 300. Então chegou, depois da palestra, 12 pessoas, né? Muito tranquilo. Vamos lá agora. Deixa eu apagar esse lado aqui, igual eu falei com vocês. Vocês já pegaram o bizu de ir para o gabarito? Tá, agora você já tem que saber, Deixa eu continuar aqui. Vamos pegar mais uma questão. Número 7. São 10 questõezinhas, tá, de fração. Pratique ela pelo menos 3 vezes, para não esquecer a resolução, para você, né, lembrar na prova de tudo. Sempre falo isso com os alunos. Tá? A número 7 diz assim, ó, vem comigo. Em um lote de xícaras de porcelana, a razão entre o número de xícaras com defeito e xícaras perfeitas nessa ordem é de 2/3. Quando fala 2/3, fala assim, ó, 2/3. Nessa ordem é perfeitas, certo? Ó, entre o número de xícaras com defeito e perfeita. Ei, esse daqui é com defeito, esse daqui é perfeito. Quando fala nessa ordem, o que vem primeiro fica em cima, o que vem depois fica embaixo, beleza? Lembra que o primeiro é como se fosse um pódio, né? Primeiro lugar em cima, segundo lugar embaixo, beleza? Então tá aí. Se o número total de xícaras do lote é 320, então a diferença entre o número de xícaras perfeitas e o número de xícaras com defeitos, nessa ordem, é de... O que você tem que sacar aqui e saber, meus queridos? Gente, isso daqui é para uma amostra de quantas xícaras? Se você pega 2 mais 3, apesar de ser uma fração, você tem um total de 5 xícaras ao todo. 5 xícaras. Então, para cada 5 xícaras, você tem 2 com defeito e 3 perfeita. E é bom que você entenda isso, porque às vezes, quando você vai aplicar proporção, quando você vai aplicar nesta ordem, probleminha desse tipo, você tem que entender que o numerador e o denominador podem e devem ser somados para você ter o total. Porque quando ele fala que o total geral são 320 xícaras, é todas elas. Então, o que você precisa entender aqui? Simples. Se são 320, deixa eu ver se é isso mesmo, 320, tá? Esse é o total geral de xícaras, não é 5. Mas se eu pegar 320 e dividir por 5, eu vou ter a resposta, fazer de cabeça, 32,64. É só dobrar a resposta por divisão por 10, que dá 32. Não sobra nada. Então, eu sei que cada uma das xícaras equivale a 64, dessas 5 aqui. Então, se eu multiplicar esse por 64 e multiplicar esse por 64, eu sei quantas de cada. Com defeito, então, eu tenho 2 vezes 64, que vai dar 128 com defeito, dessas 320 aqui. E 3 vezes 64 vai dar 180, 3 vezes 4, 12, vai dar 192, correto? E o problema está me perguntando exatamente isso, qual é a diferença agora do universo de 320 xícaras das que têm defeito para as que são perfeitas. A diferença é só fazer uma subtração e ver 192 menos 128, faz continha de menos, tá? Aqui vai ficar 8, aqui 12, 2 tirou 8, 4, tá? Olha lá nas suas respostas. Se você for um preguiçoso, tiver uma preguiça santa, deixa eu ver se dá para matar assim. Qual a única alternativa que termina com 4 aí? A letra C. Perceberam o que eu estou falando com vocês? A única alternativa que termina com o número 4 é a C. Já dava para marcar, não precisa nem terminar de fazer a conta. Não é verdade? 78 termina com 8, 93 com 3, 64 com 4, 56 com 6. Eu sei que ele quer a diferença, pronto, parei aqui. Mas se você quiser terminar, 8 menos 2, 6, e 0. Isso é só malandragem para ganhar tempo, galera. Isso é muito importante. Eu quero que vocês saquem, fiquem bons em ganhar tempo, para estar cada vez melhor aí, beleza? Bom, questão número 8. Questão número 8. Vamos fazer a questãozinha número 8 aí, galera. Questão número 8, professor. Vamos lá, partiu para 8. A 8 diz assim, galera. Do comprimento total de um rolo de barbante, 3/5 foram utilizados para amarrar pacotes, restando ainda 6 metros. Ei, se 3/5 for utilizado, resta em fracionês 2 de 5 partes, 2/5. E o problema fala que foi 6 metros, ou seja, essas duas partes é igual a 6 metros.
Então, se você dividir 6 por 2, cada uma parte dessas 5 aqui, ó, cada uma parte dessa, se você parar para pensar, tem 3 metros. Ou seja, um quinto é igual, uma partezinha dessa é igual a 3 metros. Se uma parte é 3 metros, as 5 partes multiplicando, eu sei total que dá 15 metros. Você faz de cabeça, tá, gente? Eu estou colocando aqui por colocar, dá para fazer de cabeça, tá? E aí fala assim, então, considerando o comprimento total do barbante, desse rolo, pode-se afirmar que 1/4 desse rolo equivale em metros a... Ele quer saber 1/4 de 15. Cara, imagina se fosse 15 reais. A metade dá 7,50. A metade de 7,50 vai dar 3,75. Dá para fazer de cabeça, cara. Mas se você quiser pegar o 15 e dividir por 4, você acha a resposta. Com 4 é dividir por 4. Ó, 15 por 4 vai dar quanto? Quem divide por 4 vai dar 3. 3 vezes 4, 12, sobra 3 e vírgula aqui. 30 por 4 vai dar 7. Então, começando com 3,7 aí, ó, você ia ver que só tem a letra B mesmo. Não precisava nem chegar no final. Já ganhei tempo. Já tem só a letra B. Então, já ia lá e marcaria, ó, letra B, né, como resposta correta lá. Já, ó, marquei letra B, porque a letra B é 3,75. Se você terminar aqui, ó, 7 vezes 4, 28, sobram 2. Então, aqui fica 0, 20 por 4, 5. 3,75 mesmo. Letra B, professor. Caveira mesmo, hein? Número 9. Questãozinha número 9. Vamos fazer a 9 aí, galera. 9. Questãozinha 9 diz assim, ó, vou ler para vocês. João recebeu um prêmio em dinheiro ao ter alcançado a sua meta de vendas na empresa onde trabalha. Sabendo que o valor do prêmio recebido corresponde a 1/3 do seu salário líquido e que o total do salário líquido mais prêmio recebido por João foi 3.600, é correto afirmar que o valor do prêmio era. O que eu quero que vocês pensem? Em fracionês. Ele tem um salário todo. Se ele falou que mais um terço, o salário todo é um salário. Correto? 1 mais 1/3, um salário todo. Ou poderia pensar, já que dividiu por 3 o salário, falando 1/3, 3 sobre 3 é o salário todo, não seria? 3 sobre 3 mais 1/3, ou aquele macetinho, ó, 1 vezes 3 mais 1, ou seja, 4 sobre 3, ou seja, 4/3, ou 4 de 3 partes. Então, 4 de 3 partes equivale a essas 4 aqui, ó, 3.600 reais. Então, se você pega 3.600, 3.600, e divide por 4, você vai ter 36 dividido por 4, vai dar 9. 9 vezes 4, 36. Para 36 nada, Ctrl C e Ctrl V. Vai dar 900 reais cada uma parte de 3. Então, o problema pergunta justamente isso. Eu descobri que uma parte dessas dá 4. Como são 3 partes, então, uma parte dela, uma de 3, equivale justamente a 900 reais. Então, o problema pergunta isso. Vamos ver no finalzinho dele aqui. Ó, é correto afirmar que o valor do prêmio, o prêmio foi 1/3. Então, 1/3 é 900 reais. Tá ok? Pode fazer o cálculo de qualquer maneira que você quiser, vai fechar no 900 reais. Perfeito? Quem quiser usar a regra de 3, é o que quiser. Só que essa é a maneira mais prática. Você tem que aprender a pensar em fracionês. O salário todo é uma... Sempre o todo é 1. Certo? Por que 1? Independente do número. Porque se o denominador for 5, é 5 sobre 5. Se o denominador for 10, é 10 sobre 10, que acaba dando 1. Então, salário inteiro mais 1/3 dele, que vai dar 4/3, que é 3.600. Que a gente dividindo, a gente descobre cada uma dessas partes das 4. Como o denominador é 3, ó, uma de 3 é igual a 900, que é o que está perguntando. Pode marcar aí, tranquilo. E por último, a questãozinha número 10. Vamos fazer a questão número 10 aqui desse lado. Beleza? Responder a questãozinha 10 aqui desse lado aqui. Questãozinha 10 diz assim, senhores. Resolvendo a 10. Considere 3/5 de um número somado a metade. Mas não fala a metade do número. Então, ó, 3/5 é esse daqui, tá, gente? 3/5 de um número é 3/5 de, que é multiplicação, sempre o d na matemática de multiplicação, de um número qualquer, x, somado com meio, mais meio, certo? É igual a 2/3 desse número. É igual a 2/3 desse número, ou seja, de x, que é o próprio número.
Isso daqui é mais linguagem matemática. No curso essencial, volto a falar com vocês, a gente ensina isso claramente. Tá? A gente trabalha em vários exercícios de linguagem matemática para você entender mesmo o que está, como transformar, né, um texto em números para poder achar sua resposta. Beleza? Então vamos lá. Quando eu vou operar isso daqui, para eu resolver, eu tenho que tirar o MMC de tudo. Eu brinco que é um MMC de tudão. Perfeito? Então o MMC de tudão, tudão que está aqui, ó, de 5, 2 e 3, vai ser 5 vezes 2, 10, vezes 3, 30. Vai ser 30. 30 dividido por 5 vai dar 6, correto? Gente, 3 vezes x ó, vai dar 3x sobre 5. Porque 3 vezes x é 3x e 5 vezes 1 que está aqui de barra disfarçada é 5 mesmo. É a mesma coisa aqui, ó. Daqui vai ser 2x sobre 3, ok? Porque 2 vezes x é x e 3 vezes 1 é 3. Então tá aí. Então 30 dividido por 5 vai dar 6. 6 vezes 3 vai dar 18. Então isso daqui dá 18x, correto? Mais 30 dividido por 2 é 15, vezes 1 é 15, que é igual 30 dividido por 3 é 10, que vezes 2x vai ser 20x. Quando eu tiro o MMC dos dois lados, eu equacionei, balanceei minha equação. Então esse 30, ó, já era, não faz parte mais da minha resposta. Então o que eu tenho? Eu tenho 15, não vou mexer desse lado, eu vou jogar o 18 para lá, ó. 20x menos, perdão, faltou x, menos 18x. Ele passou para lá subtraindo. E aí, professor, eu vou ter 2x aqui, ó, que é igual a 15. E, naturalmente, o que acontece? Está multiplicando, passa para cá dividindo. Ah, professor, o senhor está passando para o lado de cá. E, gente, tanto faz, igual está igualando. Perfeito? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Simples. Eu vou ter meu x, resolvendo isso daqui, 15 sobre 2. Como a resposta está em fração aí, só marcar a letra correta, certo? Que vai ser a letra E, 15 sobre 2. E a gente mata aqui, né, as questões de fração. Eu espero, senhores, de coração, que vocês estudem de verdade para essa prova. Não espere o edital abrir, não, que uma maldição que recai sobre o concurseiro é esperar a porra do edital abrir. Eu não mostrei a minha história para vocês entenderem, gente, que estudar com edital fechado é o melhor que está tendo mesmo. É o que deve ser feito, galera. Então, a galera que já é da minha plataforma, pega todas as dicas, vamos colocar para dentro. E quem ainda não conhece o meu curso, que está assistindo essa aula no YouTube, pode entrar em contato com uma das unidades mais próximas, que a gente tem vaga, certo? Quer seja no nosso online ou, certo, também no nosso curso presencial, quando a gente for abrir as turmas, estiver mais próximo, a gente abrir, tiver mais movimentação, a gente vai formar a turma assim. E a galera aí que tem interesse, que precisa, que prefere que alguém literalmente pegue ele pelas mãos, queira fazer a mentoria, pode fazer contato com a gente tenta passar, né, para vocês tudo que tem que ser passado certinho, beleza, galera? Forte abraço e até a nossa próxima aula.